Para começar, eu quero avisar que o livro Meu Pai, o Guru do Presidente já está nas livrarias por todo o Brasil. Então, se quiser ver o livro antes de comprar, dá uma folheada, vá numa livraria próxima da sua casa. Eu sei que na Saraiva tem mais de 1000 livros pelo Brasil, então procure, porque já tenho recebido fotos de pessoas aqui que estão indo e tirando fotos do livro em exposição, em locais bastante visíveis, então procurem, ou se não tiver na livraria, peça para o funcionário, para o vendedor de livros, encomendar para te entregar aí na livraria. E também tem na Amazon. Se você quiser receber em casa, o link para esse livro vai estar na descrição aqui no comentário fixado, você pode procurar na Amazon. E também depois que você ler, me mandar o seu comentário, mandar a foto quando receber o livro. E a gente está planejando aqui com a editora fazer um lançamento, eu e a Heloísa, talvez no final de março, começo de abril, então vai ser muito legal ir para o Brasil, encontrar vocês, tirar foto com vocês, assinar os livros também, autografar os livros, vai ser bem legal a experiência. E então a gente se vê em breve, gente. Comprem o livro, leiam e me digam o que vocês acharam. Esse livro aqui, O Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi com a Heloísa, esse é meu 18º livro, e muita gente tem perguntado para mim sobre meus outros livros, o que eu já escrevi, falar um pouquinho sobre essas outras obras. Então vamos começar com O Meu Pai, o Guru do Presidente. Como vocês já sabem, eu e a Heloísa de Carvalho, a filha mais velha do Olavo de Carvalho, a gente se reuniu no ano passado, 2019, a gente foi chamado por uma editora grande para publicar o livro. Escrevemos em conjunto, eu entrevistei a Heloísa, foram quase 10 horas de entrevista com a Heloísa de Carvalho, conversando sobre a vida dela, tentando buscar elementos para extrair e compor uma obra. Foi um enorme desafio fazer esse livro, porque eu nunca tinha escrito um livro sob encomenda. Geralmente eu penso a história, eu penso no livro e vou lá e faço no meu ritmo, sem prazos, sem, meta a ser cumprida. E nesse caso tinha um prazo específico que era até outubro. Eu tinha que apresentar o livro para a editora até outubro. A gente conseguiu fazer no finalzinho de agosto, terminar o livro, porque eles queriam publicar até o final do ano, e depois aconteceu o rolo do MEC, né? Como vocês sabem, o MEC ameaçou a editora, insinuou que se eles publicassem livros críticos ao governo, que poderiam ser prejudicados, então a editora recuou, acabou ficando com receio de publicar o livro, e a Cotter Editorial, em parceria com a 247, compraram essa ideia e publicaram o livro. Relâmpago o negócio, foi assim, a gente fechou o contrato com eles, foi comecinho de dezembro, já começaram a trabalhar no original e agora, no começo de janeiro, o livro já saiu, já está nas livrarias, já está à venda para todo o Brasil. Então confiram e em breve, possivelmente sairá também aqui na Europa, pela Cotter Lisboa. Então, esse é o livro sobre o Olavo de Carvalho, no qual a gente conta a história da Heloísa, a relação dela com o pai e a influência que ele teve, como ele chegou agora a influenciar o governo Bolsonaro. É um livro importante para esse período histórico no Brasil e revela muita coisa sobre esse personagem complicado, e com histórias bastante assombrosas mesmo. E eu vou falar agora sobre meus outros livros também, porque como eu disse, esse é meu 18º livro, e eu vou falar sobre meus outros projetos, né? Então eu comecei a escrever, foi no ano 2000, e logo cedo, quando comecei a trabalhar no meu primeiro romance, eu já sabia que era isso que eu queria fazer para minha vida. Eu adorei a experiência de escrever um livro. O meu primeiro livro se chamava O Canto do Peregrino. Ele nunca foi publicado. Aliás, ainda hoje eu trabalho nesse primeiro romance, porque a ideia é muito boa, mas a execução era muito ruim no ano 2000. Então ainda estou escrevendo esse livro, vivo retrabalhando essa obra. O dia que sair esse livro vai ser assim, uma obra monumental. Mas era a história de uma família de imigrantes no Brasil, 4 gerações de uma família, de imigrantes italianos, alemães e espanhóis, e as relações que eles têm, os conflitos, tudo que se deu com eles, e abordava o período entre 1888, mais ou menos, até 1942, mais ou menos, quando tem o último personagem que está na França durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma saga familiar, é um livro bastante denso, com muitas histórias, muitos personagens, que eu me inspirei a partir do livro Os Buddenbrook, do Thomas Mann, que quando eu li, eu imaginei aquela história no Brasil. Como seria aquela história no Brasil? No caso do Thomas Mann, você tem uma narrativa que mostra uma família de burgueses alemães e a decadência dessa família, até que chega no último filho, que é um artista, e seria a decadência da família burguesa, né? A ruína da família burguesa. E no caso do meu livro é o contrário, é uma família de pessoas, de imigrantes pobres, imigrantes que buscavam uma vida melhor no Brasil, e eles vão ascendendo socialmente no Brasil, vão conseguindo algumas oportunidades, até que chega no final, que é um músico, que é um artista, e isso seria o ápice da família. Então esse é o meu primeiro romance, não foi publicado ainda, estou trabalhando nele. O segundo romance foi O Rei dos Judeus, que eu escrevi em 2003,
Foi uma pesquisa de 7 anos que eu fiz. Comecei quando eu era adolescente ainda a pesquisar sobre Jesus. Foi um momento meu de questionamento da religião, do cristianismo, da minha fé naquele período. Foi quando eu comecei a me tornar ateu. E eu passei a investigar a história de Jesus. Quem era Jesus? Quem era a pessoa por trás do mito? Quem era a figura histórica do Jesus? E foram anos pesquisando sobre isso. Foram anos investigando o cristianismo, investigando o personagem histórico Jesus, que resultou nesse livro, O Rei dos Judeus, que está atualmente à venda na Amazon. É a história de Jesus humano, o homem Jesus. E os conflitos dele também, né? Porque é um personagem que ao longo da história ele vai percebendo que a mensagem dele não está chegando às pessoas. Ele ensina para os discípulos e os discípulos não compreendem aquilo que ele diz. É o que a gente vê hoje com o cristianismo, na verdade, né? Você vê cristãos ali que não compreenderam certamente a mensagem de amor e tolerância de Jesus. Outro livro depois que eu escrevi em 2006, que é O Covil dos Inocentes, que é um romance policial noir, ou seja, aquele estilo do detetive durão, mais ou menos no estilo do Falcão Maltês, por exemplo, daquilo que se chama de hard-boiled nos Estados Unidos, que são os romances linha dura, né? O detetive que vai lá, investiga, dá porrada. E ali você tem um investigador Vico, que é um detetive privado, alguém que é contratado para investigar, e ele se envolve numa questão com a máfia. Ele é contratado para investigar a morte da amante de um mafioso, e ele vai descobrindo uma série de podres na cidade e entre as famílias dos mafiosos. Foi um teste que eu fiz, na verdade. Eu escrevi esse livro num blog, então foram 3 capítulos por semana que eu escrevia em tempo real, eu escrevia e publicava no blog. Foi um exercício de disciplina para escrever esse livro nessa cronologia, e também foi um exercício de tentar escrever um gênero que não era o meu, que era o romance policial. Depois eu traduzi esse livro para o inglês, se chama em inglês The Innocent Thugs, A Mafia Story, que foi publicado em inglês. Eu tenho a edição aqui em inglês desse livro, que é esse aqui, The Innocent Thugs. Em 2008 eu publiquei um conto longo, ou uma mini novela, uma noveleta, pela Mojo Books, que era uma editora virtual que estava selecionando obras a partir de álbuns musicais. Então, por exemplo, algum álbum dos Beatles ou algum álbum do Rolling Stones, e eu escrevi o Aqualung, que era a partir talvez do melhor álbum de todos, do Jethro Tull, que é uma banda que eu gosto muito, e é a história de um mendigo, de um morador de rua, junto com uma menina rica, e eles vão fazer algumas aventuras. É um texto curtinho que foi publicado na internet pela Mojo Books, que era uma editora virtual. Depois, por volta de 2010, mais ou menos, eu escrevi Cassandra, que era um romance histórico, satírico, sobre a Cassandra de Troia, a profetisa troiana, na qual ninguém acreditava, porque ela foi amaldiçoada por Apolo. E esse livro foi o resultado de vários anos de pesquisa também, acho que uns 3 anos de pesquisa sobre a Guerra de Troia, sobre a Grécia Antiga, sobre a Grécia da Era do Bronze. Só que é um romance satírico, como eu disse, é um romance de piada. Foi inspirado mais ou menos no romance do Rabelais, Gargantua e Pantagruel, no estilo do Rabelais. E é um romance que não foi publicado também, é um romance que talvez um dia saia, mas é bastante engraçado, na minha opinião, pelo menos. Nesse período eu escrevi uma novela chamada O Autor, que é uma obra de ficção científica, de viagem no tempo. É um texto ruim, na verdade, eu não sei se vou publicar um dia, talvez eu tenha que trabalhar em cima dele um pouco mais. Em 2008 eu lancei a primeira edição desse livro aqui, Nova York para Mãos de Vaca, que foi o livro que mudou a minha vida. Depois, em 2010, saiu a segunda edição, também Nova York para Mãos de Vaca, uma edição atualizada, e ao todo foram 4 edições desse livro, e foi o primeiro grande sucesso meu. De fato, gente, foi um sucesso tremendo. Esse livro vendeu, na minha conta, pelo menos, eu parei de contar depois de um período, pelo menos 40 mil exemplares, isso sem os exemplares piratas. E eu vivi desse livro durante 4 anos. Entre 2010 e 2014, eu viajei, morei no exterior, pagando minhas contas pela venda do livro. Então foi um grande sucesso mesmo, saiu em quase todos os jornais brasileiros, apareceu na televisão, fui entrevistado, então foi um grande sucesso, foi um livro que me deu muita satisfação de ter escrito, porque eu me mudei para Nova York em 2006, e lá em Nova York, eu e minha esposa, a gente era os empreendedores do Fantástico, né? Eu fiz a piada mais cedo hoje, vocês acharam graça. Nós éramos empreendedores do Fantástico, a gente se virava em Nova York. A gente trabalhava, fazia bico lá, então a gente se virava em Nova York. E a gente conheceu Manhattan, que é um dos 5 boroughs de Nova York, né? Um dos 5 distritos de Nova York, que lá em Nova York você tem 5 distritos, que é Manhattan, que é a ilha, onde tem os grandes monumentos, você tem os grandes prédios, onde tem Wall Street, você tem o Bronx, você tem Queens, você tem o Brooklyn e você tem Staten Island, que são os 5 boroughs de Nova York. A gente conheceu Manhattan de cabo a rabo, literalmente. A gente andou pela cidade inteira, a gente conhecia todos os cantinhos lá, a gente conhecia coisas inimagináveis, e disso surgiu esse livro, Nova York para Mãos de Vaca, e também surgiu um outro livro, que foi a pedido dos leitores, que era Nova York bairro a bairro, que eram roteiros para cada uma das regiões, cada um dos bairros de Nova York. Esse outro livro também vendeu dezenas de milhares de exemplares e foi um livro que nos manteve durante muito tempo. E depois a gente lançou um outro livro também a partir disso, que foi em
2012, que foi o guia Roma para Mãos de Vaca. A gente ficou todo 2 meses em Roma, em diferentes viagens para lá, e a gente escreveu histórias de Roma, locais baratos para você viajar, passear, conhecer, almoçar, hotéis baratos. Era a mesma lógica do Nova York. Eram locais acessíveis para quem fosse turista, mochileiro, para conhecer a cidade. Então foi um trabalho que nos deu muita satisfação e que nos manteve durante um bom tempo, até que a CVC, a Agência de Turismo no Brasil, pirateasse o livro. E isso acabou com o trabalho do dia para a noite. Eles começaram a distribuir para pessoas em grupos do Facebook, e isso foi uma sacanagem tremenda. A gente processou a CVC, ganhamos em 2 instâncias e recebemos como indenização R$350 por eles terem destruído nosso trabalho. Então é uma merda mesmo. E em 2013 eu publiquei um livro de fotografia chamado Cala a Boca e Clica, curso de introdução à fotografia, porque em Nova York, quando a gente morava lá, a gente estudou fotografia, eu e minha esposa, a gente fez um curso de fotografia lá com várias pessoas diferentes, grandes fotógrafos, National Geographic, Newsweek, muitos fotógrafos famosos, conhecidos mesmo. E posteriormente, quando a gente foi embora, eu comecei a fazer um blog de fotografia, ensinando a fotografar, e escrevi esse livro com dicas de fotografia, como tirar fotos melhores, como usar uma máquina manual, fazer um enquadramento, compor a foto. Então foi outro livro também que vendeu bastante. E era um hobby que eu tinha, que se tornou uma profissão, assim, durante um tempo, fotografar e falar sobre fotografia. Em 2013 também eu publiquei outros 2 livros, que foram Fantasma, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros, que é uma coletânea de contos de terror que eu escrevi ao longo de muito tempo, né? Quase 10 anos escrevendo contos de terror, que é um gênero que eu gosto bastante, tanto como leitor como no cinema. Eu gosto de filmes de terror, gosto de histórias de zumbi, gosto de histórias de fantasma, adoro esse tipo de gênero de histórias. E escrevi esses vários contos aí, são contos curtinhos de terror. E também lancei O Homem Pós-Histórico, que é uma novela de ficção científica futurista, distópica, num mundo no qual a espécie humana, a civilização humana se desintegrou e as pessoas estão isoladas em pequenos grupos, pequenas tribos. E o personagem da história, ele encontra uma biblioteca abandonada, ele encontra os livros e ele não sabe ler, não sabe o que aquilo significa e quer descobrir o que aqueles símbolos, o que aqueles signos significam. Então ele começa a investigar o que são os livros, o objeto livro, né? Então é uma redescoberta do passado da humanidade. E em 2014 eu publiquei Margot Adormecida, que é uma novela também, um livro curto. É uma história de um adolescente que se relaciona com uma mulher mais velha e ela começa a expandir os horizontes deles, começa a ter um relacionamento complicado ali. É bastante diferente a personalidade um do outro. E o livro foi inspirado numa canção do Rod Stewart, Maggie May. Então é a história desse jovem lidando com essa mulher mais velha, mais experiente, e que o leva para alguns rumos que ele não concorda muito. Em 2016 eu lancei O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas, que é uma coletânea de contos que eu escrevi ao longo de quase 10 anos também. Contos filosóficos com reflexões, com propostas de cenários bastante reflexivos mesmo, né? Filosóficos, com questões filosóficas, com dúvidas, com perguntas, com suposições, conjecturas. É um livro bastante filosófico, na verdade, essa é a ideia. Era um começo da filosofia entrando nos meus textos de ficção. Bem, sempre esteve presente, na verdade, mas nesse momento fica mais claro isso. E depois, em 2017, eu lanço esse livro, que é The Parallel Life of Our Dog, que saiu nos Estados Unidos, em Nova York, pela Ishmael Tree, que é uma editora nova-iorquina. E esse livro aqui, ele foi inspirado nos anos que eu passei em Nova York. Não é um livro autobiográfico, mas são histórias que eu ouvi, eu presenciei, algumas histórias que eu vivenciei, mas é uma coletânea, é uma mescla de histórias de imigrantes em Nova York, da vida de imigrantes lá, de pessoas se virando lá, os empreendedores fantásticos. Então é um livro bastante crítico sobre os Estados Unidos, a imigração, a relação do preconceito étnico, xenofobia, racismo. Então é bem interessante o livro, assim, foi um livro bastante duro para escrever, bastante difícil de escrever, porque eu tive que buscar ali a experiência de imigrante e as coisas que a gente presenciou, vivenciou. Foi um livro bem foda de escrever. Depois, em 2019, ano passado, saiu esse livro aqui, Um Cego em Buenos Aires, já pela Cotter Editorial, que é a editora atual que publica meus livros. Eu conheci o Salvio, que é o editor, no YouTube. Ele foi lá e comentou num vídeo meu e me disse que se um dia eu quisesse publicar um livro lá, podia escrever para ele e trocar umas ideias. A gente começou a conversar e deu liga, sabe? Deu liga porque o Salvio é uma grande pessoa mesmo, é um excelente editor, ele tem um olhar clínico pro livro, ele tem, assim, um trabalho editorial que não é muito comum atualmente, né? Como ele diz, é um editor à moda antiga, e ele fez um trabalho fenomenal com esse livro aqui. Ele pegou e ele trouxe, sabe, riqueza das palavras. Foi um trabalho muito incrível. Essa história de um professor de filosofia que abandona a carreira dele e se muda para Buenos Aires para tentar virar escritor, tentar retraçar os passos do Jorge Luis Borges, o escritor argentino que ele admira, e lá ele fica isolado. É uma história de imigrante também, um expatriado em Buenos Aires,
e do que é ser artista, do que é ser escritor, o que é o trabalho da escrita. Então tem várias reflexões filosóficas, é meio que uma mescla entre ficção e ensaio filosófico. É um livro do qual eu tenho muito orgulho mesmo. Eu diria que é meu melhor livro, talvez junto com esse aqui, porque esse aqui são histórias pesadas, são histórias duras mesmo. Acho que são os dois livros que eu mais gosto. Esse aqui não tem no Brasil, não tem em português, e esse aqui, pela Cota Editorial, está à venda no site deles. E na Amazon também. E por fim, esse ano sai a Teogonia, do Hesíodo, que é uma tradução que eu fiz do clássico grego, do grande poeta grego, que vai sair pela Cota Editorial também esse ano. E a gente já está com planos aí, projetos para mais livros para esse ano. Então, quando tiver novidades, eu trago para vocês. Tenho também outros trabalhos que eu fiz em parceria com outros autores. Então tem a revista Samizdat, que eu fui editor dela durante quase 10 anos, eu acho. Foi muito tempo editando essa revista. São vários fascículos, dezenas de fascículos, com vários autores. Então era uma proposta editorial de trazer novos nomes, novos talentos, e foi possível descobrir muitos grandes nomes na literatura brasileira. Gente premiada posteriormente, grandes escritores, e muitos deles se tornaram meus amigos aqui. Pessoas que eu vou levar para sempre mesmo, porque são pessoas extraordinárias. Em Portugal, por exemplo, tem 2 amigos portugueses lá. Eu me mudei para Portugal por causa dos meus amigos portugueses, o Joaquim e o José. Tem a Cíntia Krimler, tem o Carlos da Víscera, tem a Maristela Deves, tem muita gente legal que eu conheci. Bem, citei alguns nomes aqui, mas tem muita gente incrível que participou desse projeto comigo, e foi um trabalho fenomenal. Também vou deixar para vocês aqui o link da revista Samizdat, porque é um trabalho que me dá muito orgulho. Se um dia eu fosse lembrado pela literatura, eu gostaria de ser lembrado pela revista Samizdat, porque foi algo fenomenal, um grande trabalho de trazer novos nomes para o mercado. E além disso, participei de outros projetos coletivos, obras, antologias, publicações de concursos literários, então tem outros livros também que eu participei. E como eu disse, para esse ano de 2020, já tem uns projetos em mente aqui, então pode ser que venha novidades interessantes aqui esse ano. Fiquem no aguardo, porque vai vir coisa boa. E, como eu disse, agora, final de março, começo de abril, a gente está com planos aí de ir para o Brasil para poder fazer o lançamento do livro, encontrar vocês, trocar ideias, vai ser bem legal. Nem todos esses livros que eu mencionei estão disponíveis à venda, alguns nem estão no catálogo mais, mas eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado todos os links dos livros disponíveis para vocês conferirem, caso se interessem, lerem outros livros além do Meu Pai, o Guru do Presidente, lerem O Cego em Buenos Aires, lerem meus romances, meus contos, minhas novelas, meus livros de viagem, de fotografia, então fiquem à vontade aí, se tiverem curiosidade, quiserem conferir, vão lá, vão em frente. Um grande abraço para vocês aqui, deixa seu comentário o que você pensa sobre tudo isso aqui, essa carreira bastante imprevisível, gente, foram altos e baixos, foram rumos diferentes, a vida vai te levando para locais misteriosos ali. Deixa seu comentário, deixa seu joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!